O mundo está cada vez mais acelerado, ansioso. Tudo está acontecendo rápido demais. A pressa e o acúmulo das atividades faz com que todo ser humano, ativo profissionalmente, tenha vivido ou vá viver alguma situação de estresse no trabalho. Mas nem todos perdem a visão por causa disso. Aconteceu comigo em 2015 e durou cerca de 20 minutos. Eu estava no escritório trabalhando e, de repente, ficou tudo escuro. Eu fiquei desesperada na hora, mas consegui manter a calma, respirei e fiquei esperando para ver se aquilo passava. E passou. Eu fui procurar ajuda médica e investigar o que estava acontecendo. Comecei a fazer os exames e parei, porque eu estava ocupada demais. Eu não tinha tempo para esperar. O sintoma já havia passado. Mas em 2016, um ano depois, durante 2 dias, o mesmo sintoma. Com mais ou menos a mesma duração. No primeiro dia, eu não contei nada para ninguém. Eu estava ocupada demais. Passou. E eu achei que nunca mais fosse sentir aquilo. Mas no segundo dia, foi inevitável contar. Eu fiquei desesperada. Eu achei que aquilo ia ficar acontecendo várias vezes, até de repente eu não conseguia enxergar mais. Então eu parei tudo e dediquei tempo para investigar o que estava acontecendo. Primeiro eu fui no oftalmologista, depois no oftalmologista especialista em retina e depois no neurooftalmologista. E o diagnóstico foi alto nível de estresse. Na mesma época, eu também estava apresentando episódios de palpitação cardíaca em repouso e muitos eventos de dores musculares, na região da cervical e na região da lombar. Fui no cardiologista e no ortopedista. E o diagnóstico, alto nível de estresse. Eles me receitaram um remédio, 2, aliás. Férias e atividade física. E foi ali que eu entendi que eu precisava mudar o meu estilo de vida. Não dava mais para seguir a vida daquele jeito. Então, pela primeira vez na vida, eu me matriculei para fazer atividade física. A partir daí, eu consegui nunca mais parar. Sempre estar me movimentando. Mas foi apenas em 2017 que eu iniciei minha jornada de autoconhecimento. Porque eu entendi que não era apenas cuidar do corpo, precisava de algo mais. E eu identifiquei nessa busca, por me entender e por saber o que estava acontecendo dentro de mim, eu identifiquei uma frase que eu escutei muito quando eu era criança, que gerou um gatilho para buscar a perfeição. O que você vai ser quando crescer? Pode ser que vocês tenham escutado essa frase e que não tenha significado nada. Mas em mim despertou uma vontade inconsciente de fazer para ser valorizada. Quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu aprendi que a qualidade dos relacionamentos interfere na saúde, na felicidade e no bem-estar. Porque também eu estudei um estudo realizado pela Universidade de Harvard, que estuda felicidade e acompanha o mesmo grupo de pessoas há mais de 75 anos. A comunicação não violenta, desenvolvida pelo PhD em psicologia Dr. Marshall Rosenberg, procura conectar pessoas por uma escuta mais empática, sem julgamento, pelos sentimentos e necessidades, bem como pelos pedidos que são feitos sem exigência. Mas será que você, que como eu, é ocupado demais, tem tempo para isso? Eu me perguntei isso muitas vezes. Como é que eu vou ter tempo de humanizar minhas relações, me conectar com o que há de importante, de sentimentos e necessidades? Eu não tenho tempo para dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Como é que vai ser isso? Mas uma coisa me ajudou a ter motivação para isso. Eu também, na minha jornada de autoconhecimento, identifiquei que a minha autocobrança refletia no time que trabalhava comigo.
Como líder, eu cobrava que eles executassem as tarefas com a mesma perfeição que eu buscava para mim. Ou seja, eu estava impactando negativamente outras vidas. E aí eu tive um gás e decidi começar a praticar a comunicação não violenta. Primeiro comigo, para depois compartilhar com outras pessoas. Eu vou contar 3 coisas que eu fiz que me ajudaram muito nessa jornada de humanizar as minhas relações profissionais. 1. Eu exercitei perguntar mais e afirmar menos. Então, quando alguém chegava na minha sala com um problema e dizia: estou com um problema com o prestador de serviço que não concorda dos impostos retidos. Geralmente, essa pessoa chegava muito agitada. E a primeira coisa que eu dizia era: respire. E após um breve exercício de respiração, eu perguntava: continue, me conte agora. O que é que você já fez? O que é que aconteceu? Como é que você acha que isso pode ser resolvido? E com o passar do tempo, aquela minha vontade de responder para mostrar que eu era capaz, que eu sabia, deu espaço para a escuta, para a união de ideias e para a construção de soluções. Isso nos aproximou. 2. Todos os dias, durante algum tempo, eu escolhia um sentimento que eu havia experimentado nas últimas 24 horas. Mas precisava ser um sentimento desagradável. E eu exercitava não ficar racionalizando o sentimento, nem justificar porque eu tive aquele sentimento. Apenas identificar. Isso me aproximou dos meus sentimentos. Me fez me conectar comigo. E me ajudou a não me julgar, porque eu apenas identificava o sentimento. E ao não me julgar, eu fui desenvolvendo a maior capacidade de fazer a mesma coisa com outras pessoas que eu escutava. 3. Para cada sentimento desagradável que eu escolhia, eu associava uma necessidade humana não atendida. E para isso eu precisei estudar a Pirâmide das Necessidades Humanas de Abraham Maslow, que me ajudou a entender um pouco mais sobre necessidades, porque até então eu nunca havia pensado sobre isso. E todas as vezes que eu escutava, por exemplo, o meu chefe dizer: esse prazo que você me deu para a apresentação do relatório final desse projeto é muito longo. Eu quero uma ordem de grandeza do número. Cada vez mais eu era capaz de entender que a necessidade dele estava muito mais ligada à tempestividade da informação para a tomada de decisão do que à exatidão do número. A compreensão cognitiva das necessidades humanas me ajudou a entender e perceber as necessidades por trás das falas com o chefe, com os liderados, com clientes, com os fornecedores. E assim eu tive mais clareza do que realmente era importante em cada diálogo que eu tinha, o que estava por trás. E consegui contribuir cada vez mais com o que era importante para aquela pessoa. Isso favoreceu as relações ganha-ganha. E eu acredito que quando eu ganho e você ganha, o mundo ganha. Minhas relações de trabalho não se tornaram perfeitas por causa disso. Mas, naturalmente, eu passei a me reconhecer como humanamente imperfeita. E passei a contribuir com outras pessoas. Passei a ser reconhecida como uma pessoa que escuta qualquer tipo de assunto com acolhimento. A minha frase preferida para ilustrar a importância das necessidades humanas para as relações é de Rumi. Para além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu me encontrarei com você lá. É muito importante caminhar em direção a esse campo, que ultrapassa os julgamentos e se ocupa em identificar o que é necessário para a vida ser melhor. A questão é: será que você vai precisar perder alguma coisa para dar o seu primeiro passo?